E aí, pessoal, beleza? Tranquilo, gente? Pessoal, hoje a gente vai iniciar as aulas mais práticas, tá? Eu falo do conteúdo teórico e trago umas práticas também para vocês dentro do conteúdo teórico, beleza? Então esse curso é assim, a gente fala dos conceitos e mostra umas práticas e vai discutindo, vou mostrando aqui também os exemplos resolvidos, porque aprender a programar tem que praticar, beleza? Então, a brincadeira hoje é o algoritmo das torres de Hanoi. Esse é um joguinho de matemática, para quem não conhece, e eu vou apresentar ele para vocês aqui, para resolver esse problema. Torres de Hanoi, pessoal, consiste nesse joguinho aí, que a ideia é a seguinte. É você ter aqui, esse não é o estado inicial do jogo, tá? Mas você tem aqui 3 discos, pode ter vários discos, mas inicialmente a gente vai trabalhar com 3, tem discos, e eu tenho que passar esses discos para outra haste. Mas aí eu tenho algumas regras a obedecer, tá? Eu tenho que transferir os 3 anéis da haste A para a haste B usando o C, se necessário. C seria uma variável auxiliar, né? Algo que seria auxiliar para eu resolver o problema. Algo que é muito comum na programação, como a gente vai ver, ter uma variável auxiliar. Então esse deve se mover um único anel por vez, não pode mover mais do que um anel por vez. Eu não posso pegar 2 anéis ou 3 de uma vez, né? Porque fica muito simples. E um anel de diâmetro maior nunca pode ficar sobre algum outro de diâmetro menor. Ou seja, eu não posso colocar o anel 3, por exemplo, jogar o anel 3 que está aqui agora aqui assim, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema, logo a solução, e depois a gente vai analisar a solução, tá? Primeiro eu vou mover o anel que está em A para B. Lembre que está os 3 aqui, tá? O grande, o médio e o pequeno. Eu movo o que está em A para B. Isso é óbvio, né? Não tem como fazer outro movimento inicialmente. Quando você olha, vai mentalizando. A ideia desse primeiro algoritmo aqui, desse exercício, é que você mentalize o estado das torres em cada momento, tá? Quando eu jogo aqui de A para B, eu vou ter com grande, com médio em A e com pequeno em B. Aí o que é que eu posso fazer? Bem, o pequeno está em B. O médio está aqui. Eu quero jogar todo mundo para cá. Eu não posso pegar o médio e colocar acima do pequeno que está em B. E eu só tenho um movimento, basicamente, né? Eu posso também pegar o pequeno que está em B e jogar para C, mas não tem sentido, né? Eu acabei de jogar ele aqui, então vamos jogar quem? O A para C. Joguei o A para C. Quando eu jogo o A para C, depois eu fico olhando para cá e digo, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o B que está aqui e jogar para C. Eu posso voltar com ele, né? Então a ideia seria essa, bota o B para C. Depois o A para B. Seria isso aqui, esse estado aqui. Né? Eu já pegaria, do jeito que está aqui, eu posso voltar com esse cara, eu posso botar isso aqui em B. Mas eu vou botar esse cara já em B, porque isso é a posição final desse disco 3, não é em B? E ele não tem que ficar embaixo, porque ele é o maior. Então isso é a lógica, esse é o raciocínio lógico que você tem que ter. Tá? Então, depois eu movo de C para A. Quando eu mover de C para A, eu vou mover esse cara que está aqui para cá. Né? Depois, eu vou mover de C para B. Ou seja, o médio vai ficar em B. E depois eu concluo com A para B, que o pequeno estava aqui. Eu pergunto a vocês, nesse momento, no estado atual dessas torres de Hanoi, qual a linha do algoritmo que acabou de ser executada? A gente fez isso aqui. Né? Quando eu movo de A para B, eu jogo esse número 1 aqui no B. Depois eu movo de A para C, eu estou jogando esse 2 aqui, que estava aqui, para cá. Depois eu movo de B para C, ou seja, o que estava aqui, o rosinha, para cá. Ou seja, qual foi a linha que acabou de ser executada? Eu cheguei nesse estado aqui, nesse momento. A linha 3. Beleza? A resposta a essa pergunta. Esse exercício é para que você racionalize, para que você entenda quando você estiver vendo um algoritmo de fato em um programa, você possa compreender o que cada linha de execução está fazendo ali naquele software que você desenvolveu ou que outra pessoa desenvolveu. Então, concluindo,
Estando nesse estado, volta aquilo ali, né, que eu falei. Vou de A para B, boto esse cara já para cá, jogo esse para cá, C para A, C para B e A para B. Beleza? E outra coisa, será que poderíamos alcançar o objetivo com uma quantidade menor de movimentos? Esse é um desafio que eu pergunto para vocês, tá? Aqui, se vocês quiserem, deem pause agora no vídeo e tentem. Será que eu consigo? Vamos lá. Segundo algoritmo das torres de Hanoi. Eu tenho outra solução para esse problema. Vou mostrar aqui para vocês, bem rapidinho. Eu posso mover A para C. Eu posso mover depois o que estava em A para B. A gente vai racionalizar isso aqui e vai colocar, de certa forma, na nossa memória, como é que está em cada estado das torres, tá? Movo de A para B. Desculpa. Movo de A para B, movo de C para B, A para C, B para C. Vamos ficar até aqui. Vai pensando aí, vai imaginando. Eu movo de A para C, tá lá os três em A. Quando eu movo de A para C, A ficou com o grande e o médio. E B com nada e C com o pequeno, beleza? Movo de A para B. A ficou com o grande. B agora com o médio, porque o que estava em A era o médio em cima. E C continua com o pequeno. C para B. O que era o pequeno foi para B. Então A continua com o grande. O B continua, fica agora com o médio e o pequeno, que estava em C e foi para B. E C agora não tem nada. Eu pego o A agora e jogo lá para C. Vou jogar A para C. A agora não tem nada. B tem um médio e um pequeno e C tem um grande. Beleza? O que estava em B agora é o pequeno. É o médio e o pequeno. Mas eu não posso mover o médio. Está embaixo. Eu tenho que mover o pequeno. Mando para C. Ah, não está errado não, Tiago. Porque você vai estar colocando agora o pequeno acima do grande. Não tem problema. Não pode. É o maior está acima de um menor. Aí está lá o A com nada, o B agora com o médio e o C com o grande e o pequeno em cima. Depois eu movo o B para A. Ou seja, o que estava no B, que era o médio, foi para A. Né? E o B ficou com nada. E o C com o grande e o pequeno. Depois o que estava em C foi para A. O pequeno foi lá para A. Então A ficou com o médio e o pequeno agora. B com nada e C com o grande. Agora você já entendeu. O C eu movo para B. Porque o grande foi para a posição que ele vai ficar no final do algoritmo. Para a posição do objetivo dele. Né? O grande agora está lá em B. Eu tenho que botar de A para B, não é isso? Então vamos lá. A está com médio e com pequeno, B já está com grande e C com nada. Aí eu vou de A para C. Para eu liberar o médio. Para o médio ficar livre, né? A fica com médio, B com grande e C com pequeno. Aí eu boto A para B. Ou seja, o médio foi para cima do grande agora. E finalizando, eu coloco o C para B. Tranquilo? E fecho o algoritmo. E aí eu volto para aquela pergunta. Com essa figura aqui, nesse estado aqui. Dá um pause no vídeo e me diz. Depois. Ou diz para você. Tenta resolver em que linha representa esse estado aqui. Qual a linha desses? Dá um pause e tenta me responder. Beleza? Em qual linha do algoritmo que acabou de ser executada? Qual a linha do algoritmo? Esse exemplo demonstra que uma mesma solução pode ser melhor ou pior que a outra. Ou seja, você viu que a solução anterior tinha 7 movimentos, agora tem 11. É uma solução que não é tão boa quanto a anterior. Né? E eu deixei um exercício na anterior. Será que eu posso melhorar aquela anterior ainda? De que maneira? Né? E nessa aqui? Em qual linha, né, você conseguiu encontrar? Em qual linha acabou de ser executada para as torres chegarem a esse estado aqui? Beleza? Pausa no vídeo e tenta resolver. Torres de Hanoi. Essa parte é interessantíssima. Veja só. A gente viu que as torres de Hanoi da gente, esse é o terceiro algoritmo, só tinha 3 discos, né? E aí eu tenho uma solução que eu dei aqui a vocês. Mas, se eu tiver um disco, quantos movimentos eu vou ter para transformar os discos de A para B? Só um movimento. De A para B. Simples, né? Se eu tiver 2 discos, é muito simples. São 3 movimentos. Eu pego o disco menor, que só vai ter 2 discos, né? Um maior e um menor. Então, os 2 lá em A. O maior embaixo e o menor em cima. Só são 2. Eu pego o menor e jogo em C.
livrei o maior, que ficou em A, joga em B. Depois o menor que estava em C, joga para B. Acabou-se. 3 movimentos. Com 3 discos, a gente acabou de fazer uma solução. Tem o de A para B, A para C, aquela mesma solução, né? Jogo depois o de B para C, fica no estado que a gente mostrou aquela figura. Depois o A para B, o grande já ficou no seu estado final aqui. C para A, né? A agora está recebendo de forma auxiliar o valor, né? o disco pequeno. C para B, ou seja, eu agora joguei o médio lá em B, que ficou acima do grande. E de C e de A para B, que era o pequeno, eu concluí. E aí, só para que você que parou o vídeo, né? Só quero dizer a você que essa é a melhor solução, né? Essa é a melhor solução. 4, eu tenho 15 movimentos. Eu não coloquei aqui para não ficar muito grande. E com 5 discos eu tenho 31 movimentos. Como é que vocês conseguem analisar isso aí? Dá um pause. E ver a relação que existe entre o número de discos e o número de movimentos. Esse é o trabalho, gente. Não deixa eu dar a resposta. Tá? Dá um pause e tenta guarda aí 5 minutinhos para tudo. Se não conseguir, beleza. Vê qual é a relação que existe entre esses valores. Existe uma função aqui que vai me dar a quantidade de movimentos de acordo com a quantidade de discos. Né? Se eu tenho um disco, eu tenho um movimento. Se eu tenho 2, eu tenho 3 movimentos. Se eu tenho 3, eu tenho 7 movimentos. Se eu tenho 4, eu tenho 15 movimentos. Se eu tenho 5, eu tenho 31 movimentos. Se eu estivesse vendo só esses 3 exemplos aqui, ó, só esses 3 primeiros, eu poderia dizer assim, se for 1, é um movimento. Mas se não for 1, se for 2, né, são 3 movimentos. Mas se não for 2, se for 3, é 2 vezes 3, que dá 6, mais 1. Mas se eu aplicar essa fórmula aqui de 2 vezes, no caso aqui 2 vezes n, né? 2 vezes n, no caso n igual a 4. 2 vezes 4 mais 1, 9. Não dá 9 aqui, né? Então já não dá essa fórmula. Então qual é a que vai bater para todo mundo? Se eu pegar, por exemplo, 2 elevado a 1, quanto é que dá? 2. Mas o resultado aqui deu quanto? 1. Então eu tiro 1 para ver, né? Então 2 elevado a 1 dá 2. Menos 1 dá 1. Beleza. Aqui bateu. 2 elevado a 2. 4. Mas a função manda eu tirar menos 1. 4 menos 1, 3. Bateu. Para esses dois aqui está funcionando, né? A quantidade de n está batendo com o número de movimentos. Eu pego o 2, elevo a n e o resultado eu subtraio 1. O valor 1 constante. Vamos lá. 2 elevado a 3, 8. Menos 1, 7. Está batendo. 2 elevado a 4, 16. Menos 1, 15. 2 elevado a 5, 32. Menos 1, 31. Opa, achei. Então existe uma relação aí. Em que eu pego 2, elevo a n, diminuo o subtraio de 1 e eu tenho a quantidade de movimentos. Tranquilo? Tenta resolver. Tá? Tenta resolver com n igual a 4 e tenta resolver em 15 movimentos. E com n igual a 5, tenta resolver em 31 movimentos. Beleza? E aí, qual é a relação matemática entre o número de anéis e o número de movimentos? 2 elevado a n, que é o número de anéis, menos 1. Então, pessoal, como é que eu resolvo essa solução? Como é que eu resolvo essa solução de ter um algoritmo que me dê a quantidade de movimentos aqui? Como é que eu resolvo esse problema de relacionar uma função, né, que me relacione o valor de n com o valor de número de movimentos? Como eu mostrei para vocês, é com
a relação de que 2 elevado a n, ao número de discos, menos 1 vai dar a quantidade de movimentos necessários. Tranquilo? Então, algoritmo geral para as torres de Hanoi. Agora sim. Como resolver, então, um algoritmo para qualquer quantidade de n? A gente fez um algoritmo passo a passo para 3. Mas se for para 4, bem, eu já sei que são 15 movimentos. Será que dá para fazer um algoritmo que resolva para qualquer quantidade de n? Vamos ler. Eu vou lá, inicio o meu algoritmo, né? E aí eu digo assim, repita. Repita o quê? Eu botei entre chaves aqui para explicar a vocês que isso aqui é uma explicação do que vai acontecer. O que a gente chama de comentários em programação. Tá? A gente vai estudar isso. É um comentário sobre o que vai acontecer. Isso de fato não é executado pelo software. É apenas para que o seu código fique mais legível. O que é que ele diz assim? Ele diz assim, mova o menor anel de sua haste atual para a próxima no sentido horário. Bem, considerando que esses caras aqui não estão no sentido horário, né? Aqui está um ao lado do outro. Vamos botar isso aqui no sentido horário? Vamos pegar esse B e jogar mais para lá. Assim, empurra para lá. Imagine isso. E o C puxa para cá. Então, de A para B é o sentido horário, tá? E de B para C continua sendo sentido horário. E de C para A. Então, o sentido horário é esse. A, B, C, tá? Esse é o sentido horário. Então, mova o menor anel de sua haste atual para a próxima, no sentido horário. Ou seja, pegar o pequenininho que vai estar aqui no estado inicial e botar em B. Beleza. Execute o único movimento possível com um anel que não seja o menor de todos. Bem, qual o anel menor de todos? É o pequeno, que está lá em B agora. Qual o único movimento possível com um anel que não é o menor de todos? No caso aqui, o grande e o médio, né? Não é o menor de todos. Eu não posso mexer no grande, porque ele está abaixo do médio. Então eu tenho que pegar o médio e fazer o quê? O que é que ele disse? O único possível. Eu não posso botar o médio aqui em cima do pequeno. Então o único possível é jogar para C. Ah, professor, mas foi anti-horário. Ele não falou nada que tem que ser no sentido horário. Na primeira execução, sim. Então está lá o A com grande, o B com pequeno, né? E o C com médio. Aí ele diz, faça isso, né? Até que todos os discos tenham sido transferidos para outra base. Isso já foi transferido? Não. Então ele volta para essa execução aqui, tá? Ele volta e fica iterativo. Isso é um processo iterativo. Fica aqui até que essa condição seja feita. É isso que esse comentário está dizendo. Repetir a execução das duas linhas abaixo até que a condição na até, né, seja atendida. No até seja atendida. Então, mova agora o anel de sua haste atual para a próxima, no sentido horário. O menor anel. Lembre que o menor anel está aqui em B. E ele tem que mover no sentido horário. Então, ele tem que ir lá para cima de C. Vai ficar exatamente nesse estado aqui, não é isso? Beleza. Execute o único movimento possível com um anel que não seja o menor de todos. Ou seja, os anéis que não são o menor de todos, está exatamente nesse estado aqui. Esse cara aqui, ó. Né? E esse. Esse eu não posso mexer. Então é esse. Então eu jogo para cá. Joguei. Estou no estado final? Não. Então continuo. Movo o menor anel de sua haste atual para a próxima, no sentido horário. Esse é o menor anel. Ele tem que mover para a próxima no sentido horário. O próximo, depois de C, é A. Joga lá em A. Lembra que esse grandão já está em B já, né? Já veio para B. O A agora está com o pequeno. E o C está com o médio. Beleza? E o B está com o grandão. Então, execute o único movimento possível com um anel que não seja o menor de todos. Ou seja, o anel que não é o menor de todos é o grandão que está aqui e o médio. O grandão não vai poder mover para lugar nenhum, que ele vai ficar em cima dos outros que são menores que ele. Então, o único movimento possível é eu pegar o C e voltar para o B, que é o médio. Não tem problema, ele não disse que tem que ser horário. Mas ainda não estou com os discos todos transferidos. Então, mova o menor anel de sua haste para a próxima. Lembra? Onde estava o pequeno? Estava em A. No sentido horário. Aqui sim, aí ele vai para B. Tem que ser no sentido horário, que é mover o menor. Pronto. Execute o único movimento possível com o anel que não seja o menor de todos. Bem, não tem movimento possível, então ele não vai executar nada. Até agora, todos os discos tenham sido transferidos para o lado? Sim. Agora sim, aí ele sai isso aqui e conclui o problema. Beleza? Todos foram transferidos. E agora eu vou mostrar para vocês uma simulação disso sendo resolvido. Veja só. Olha o que é que o algoritmo diz. Mova, repita, né, até que isso aconteça. Então, mova o menor anel
no sentido horário. Opa, movi para B. Agora pegue um que não seja o menor de todos, um desses dois, e faça o que for possível com ele. Bem, o que é que eu posso fazer com esse azul? Eu posso jogar ele para C, não posso pôr ele aqui em cima. Não está ainda na solução final, então pegue B, então pegue o menor, né? E coloque no sentido horário. O sentido horário é sempre vindo para cá, né? Esse é o sentido horário. Beleza. É isso que o algoritmo está executando. Agora, pegue um dos que não são os menores, desses dois, e movimente no que você pode movimentar ele. Eu não posso movimentar isso. Faça o que for possível. A única possibilidade é jogar isso para cá. Agora, ainda não está no estado final. Pegue o menor e coloque no sentido horário. Então ele vai vir para A. Sentido horário. E esse, um desses dois aqui, faça o que for possível. Bem, esse não pode ir para canto nenhum. E esse pode vir para cá. Pegue agora. Está no final? Não está. Pegue agora o menor, sentido horário. Finish. Beleza? Solução da torre de Hanói para 3. Se você aplicar isso com 5 discos, faça esse exercício. 5 discos, 7 discos. Execute esse algoritmo e verifique se vai funcionar. Massa, véi! Então vamos lá. Algumas dificuldades da torre de Hanói, né? Existe um tratamento informal dos comandos, né? O que significa esse repeater e esse até? A gente vai trabalhar isso, tá? Isso é interação. É quando a gente diz, eu vou fazer isso até que algo aconteça. Isso é muito comum na programação. A gente vai ver isso lá na frente. É necessário formalizar esses comandos do algoritmo. As operações descritas pelos algoritmos são úteis para uma pessoa interpretar, mas não para uma máquina. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que a gente tem é algo muito abstrato. A máquina ela não executa aquilo ali. Eu tenho que transformar aquilo ali em uma linguagem que a máquina entende. E antes disso é preciso formalizar, né? Então é necessário formalizar o algoritmo. E é por isso que a gente fala de formalização de algoritmos. Ou seja, é importante você formalizar o algoritmo segundo uma convenção, né? Você dizer, através de fluxogramas, né? Utilizar fluxogramas para interpretar um algoritmo. Esse algoritmo que a gente falou, a gente pode utilizar através de fluxogramas também, que fica fácil de que todo mundo vai compreender. Assim como uma linguagem, como eu falei para vocês, é uma linguagem narrada, você também pode fazer com fluxogramas e com a própria linguagem de programação. Então é preciso definir um conjunto de regras que regule essa escrita. Ou seja, eu não posso fazer um fluxograma do meu jeito, porque o meu círculo pode significar uma execução e o círculo do outro cara, né, vai significar uma decisão. Não pode. Então existe uma regra, uma sintaxe, para que todo mundo compreenda, né? Porque eu já expliquei o que é uma sintaxe. A sintaxe define um conjunto de regras de escrita, principalmente para que seja seguida, né? Eu não posso chegar e colocar lá uma escrita qualquer porque eu quero que seja daquele jeito. Não, a linguagem de programação ela tem a sua sintaxe, né? E quem conhece a sintaxe da linguagem de programação consegue transmitir aquele código para outra pessoa e aquela outra pessoa que conhece a linguagem também vai entender. E a semântica é o que permite que a gente interprete aquele algoritmo, né? Porque não adianta eu escrever o código tudo correto, né? Eu compilo, como vocês vão ver, eu compilo o código, não tem nenhum erro de compilação, mas não tem sentido o código. O código não tem... A interpretação do código está ambígua, não tem lógica o código, né? A semântica está incorreta. Então a formalização será abordada em mais detalhes posteriormente, beleza? Mais um algoritmozinho seria o algoritmo 4 para calcular a área de um triângulo. Muito simples. Eu inicio o algoritmo, solicito ao usuário para digitar os valores da base e da altura da área de um triângulo. Aqui você pode entender o problema antes, tá? Saber o que é base, você vai dizer, eu preciso guardar a base, eu preciso guardar a altura, e eu sei que a área é base das alturas sobre 2. Então eu vou aplicar isso aí. Então eu vou depois calcular a área usando essa fórmula, dizendo que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Né? Então eu já entendi aí que eu tenho um valor para a base, que eu vou ter que armazenar em algum canto esse valor, um valor para a altura e um valor para a área, que vai ser calculado. Né? Então esses valores são armazenados em variáveis, como a gente vai ver nos próximos assuntos.
E aí depois eu exibo o valor da área na tela. Tranquilo? E o meu algoritmo concluiu. Então eu fiz um algoritmo para calcular a área do treino. Certo? Se eu fosse representar esse fluxogramas, eu iniciaria, né? Esse formato aí significa entrada de dados, né? Eu pegaria a base e a altura, né? Se eu estou mostrando esse fluxograma para alguém, ele vai entender, eu tenho que ler a base, uma variável para a base e uma variável para a altura. Na linguagem de programação que eu estou usando, é assim que se faz, né? Eu vai saber como eu pegar a entrada de dados, né? Na linguagem de programação que eu estou usando. Depois eu vou pegar a área e dizer que é base vezes altura dividido por 2. E aí você já se acostumando com esses operadores, né? O asterisco na computação é a multiplicação. A barra é a divisão. E essa divisão aqui é a divisão com fração, tá? Se, por exemplo, se aqui a base vezes a altura for um número ímpar, por exemplo, se for 5 vezes 3, 15, vai dar 7,5. Essa divisão aqui, tá? Em seguida, eu emito a área, tá? Para o sinal, né, com o valor da área. Tá? Esse formato aqui, às vezes, já vi em outros formatos, tá? Não é o padrão, mas aqui compreende-se também que é envio de sinal com o valor da área. Tá? E aí, fim do algoritmo. Beleza? Como é que eu representaria esse algoritmo de calcular a área de um triângulo em um Portugal? Porque o Portugal é tentar apresentar através de uma pseudolinguagem, ou seja, uma linguagem falsa, uma linguagem que não existe, utilizando o próprio português para que fique simples de entender, né? Eu faço o quê? Eu faço leia, essa instrução aqui, leia B e H, base e altura. Pode ser o nome base aqui? Pode. Pode ser altura? Pode. Tu botou uma vírgula, mas eu poderia botar ponto e vírgula? Tem. Isso é uma pseudolinguagem, essa linguagem não existe. De fato, eu não estou trabalhando em uma linguagem específica. Se você colocar ponto e vírgula, eu vou compreender que você está lendo um B, que é uma variável, e uma altura. O H, que eu poderia botar o A, tá? Mas aqui está com H do inglês, beleza? E aí a área vai ser uma forma de representar uma atribuição, isso aqui é um sinal também de atribuição, ou um igual, ou um dois pontos com igual, algumas linguagens trazem dessa forma. Mas na pseudolinguagem, geralmente a gente coloca uma setinha, né? Informando que esse valor calculado aqui vai ser atribuído a essa variável. Ou seja, eu vou pegar B, multiplicar por H e dividir por 2. Tranquilo? Depois eu vou pegar uma instrução que exibe o valor na tela. Exiba a área. Exiba o valor da variável área na tela. Simplesmente isso. E vou dar o fim. Beleza? Então, gente, por hoje é só nessas aulas práticas, tá? Na próxima aula a gente vai apresentar a ferramenta Visual Algo para vocês e vamos também apresentar já alguns algoritmos utilizando na prática, na realidade, uma ferramenta de programação. Tranquilo? Então, pessoal, para concluir, a gente pode dizer que essa sintaxe é dada por comandos de uma pseudolinguagem. Como eu disse a vocês, é uma linguagem falsa, né? Só para que a gente compreenda. Mas nas próximas aulas a ideia também é que a gente comece a entrar já na linguagem já que a gente da ferramenta do Visual Algo, né? Que a gente já vai ter uma prática no uso das instruções, dos comandos, da sintaxe da linguagem. Beleza, pessoal? Então, gente, é isso aí. Tá? A aula de hoje um pouco mais prática do que a aula anterior. As próximas aulas vão ser cada vez mais práticas, mas a gente também vai ter conteúdo para que vocês entendam os algoritmos em si. Vamos resolver exercícios, tá? Mas vou passar também alguns exercícios para vocês. E aí, esses exercícios devem ser resolvidos, porque programação, gente, tem que programar. Se você não programar, se você não quebrar a cabeça, fica difícil de aprender, beleza? Não tem como aprender só com vídeo, só assistindo aula. Tranquilo? Você tem que sentar e tem que meter a mão na massa para poder aprender. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima, então. Que Deus abençoe vocês. Tudo de bom, meu irmão. Valeu, um abraço, fui!
E aí, galera, beleza? Na aula passada a gente falou sobre esses exercícios, né? Resolvemos esses exercícios. E na aula de hoje a gente vai falar do problema das canetas, tá? Em que consiste o problema das canetas? Imagina o seguinte: você vai comprar 30 canetas iguais, né? E essas canetas foram pagas com uma nota de R$ 100, tá? E aí você obteve um troco de R$ 80. E eu pergunto, quanto é que custa essa caneta? É muito simples de resolver, isso é uma equação simples de primeiro grau, né? Ou seja, você tem 30 canetas multiplicado pelo número de canetas que eu quero saber, mais o troco que eu recebi é igual a R$ 100, porque se eu tinha R$ 100, comprei o que seja, né? E tem um troco de 80, então esse o que seja mais 80 tem que ser igual a 100. E esse o que seja é o quê? Aí eu digo, eu sei que eu comprei 30 canetas. Esse o que seja aí foram 30 canetas, mas 30 canetas não é real. 30 é 30, né? O número 30 é a quantidade de canetas. O valor real das 30 canetas é esse o que seja, não sei. Como é que eu sei? Bem, se eu comprei 30, o valor total é 30 vezes o número do valor unitário, vai ter o valor total de quanto eu gastei com as canetas. Exatamente. Somado a 80 dá 100. Então, fazendo essa simples conta, a gente chega a um valor de 66 centavos. Beleza? Se eu fosse transformar isso num algoritmo, como seria representado esse algoritmo, né? Claro, isso aqui é um algoritmo, uma forma descritiva, uma forma simples, né? Não está aqui de forma computacional. Como eu disse a vocês, essa aula aqui é aquela aula onde a gente vai comentando sobre os algoritmos e aprendendo um pouco sobre lógica. A ideia aqui não é ainda implementar, claro, depois a gente vai implementando outros assuntos, entra na parte mais teórica, depois volta para comentar sobre algoritmos, fazer vocês pensarem, depois a gente implementa novamente usando lá o Visual Alchemy, tá? Então a gente pega os valores, né, 30, 100 e 80, o que é que eu faço? Eu subtraio, a lógica é essa, né? Eu subtraio o troco do total e vou pegar o resultado, que no caso 20, e dividir pelo número 30, que é a quantidade de canetas. Vai dar 0,66, certo? E depois eu mostro o resultado e fim do algoritmo. É muito simples, tranquilo? Mas aí vamos avançando. Como seria uma forma geral disso aí, né? Como eu teria uma forma geral desse algoritmo? A forma geral, eu sei que eu comprei uma certa quantidade de canetas. Esse valor não é fixo, que é o mais normal você não trabalhar com valores fixos no algoritmo, né? Então você vai comprar quanto? Você vai comprar N canetas, né? Que foi pago com um valor total. E tem-se um troco. Então aí, se você observar, você já capta três variáveis: a quantidade de canetas, o valor total pago, né? E o troco que eu obtive. Quanto custou cada caneta? Então, eu vou pegar os valores de N, total e troco, eu vou solicitar ao usuário. Observe que aqui eu coloco descritivamente. Pegar os valores N, total e troco. Isso é como você deve iniciar um programa. Tá claro, a não ser que você já tenha uma certa experiência e vai fazer um programa simples desse, um software, um algoritmo simples, você vai direto para o código. Mas, em geral, se a ideia que você está fazendo esse curso é porque você está aprendendo. Então, em geral, faça de forma descritiva. Eu vou pegar, por sua linguagem mesmo, o valor de N total. Vou solicitar ao usuário que digite o valor os valores de N, que no caso é a quantidade de canetas que ele comprou, o total que ele pagou e quanto ele teve de troco. Feito isso, eu vou pegar subtrair o troco de total e dividir o resultado por N. E depois atribuir esse resultado, no caso, a uma variável e mostrar o resultado, né? Isso é descritivamente muito simples, tá? Mas aí eu tenho alguns questionamentos a fazer com esse algoritmo. A proposta anterior tem algumas restrições. Quais? Né? Quais são as restrições? Mesmo aquele algoritmo geral. Quais são as restrições? O que aconteceria, por exemplo, se eu comprasse menos 3 canetas? O que aconteceria se o usuário digitasse lá? Quantas canetas você comprou? Menos 3. Não existe menos 3, né? Como é que eu faria? E se o valor
do troco fosse maior do que o valor total. Por exemplo, você pagou a nota de 100 e recebeu 120. Tá estranho, né? Se o valor do troco fosse maior do que o valor total. Ou seja, algumas condições precisam ser expressas, né? Entre outros, você poderia até criar outras regras aí, se fosse necessário, nesse problema, se fossem algumas questões específicas. Como, por exemplo, você recebeu uma nota, hoje já tem a nota de 200, né? Mas você recebeu uma nota de 500 reais, não tem sentido. Né? E não faz muito sentido também você colocar um valor, se já que você determinou que vai receber um valor por uma nota, né? Se você determinar, você vai receber uma nota. Então já não pode ser uma nota acima de 200 reais. Né? Claro que você pode receber os 500 reais, mas se você considerar que é o problema original, fala que recebeu uma nota. Então se o seu algoritmo, você determinar isso, que o pagamento tem que ser com uma nota, uma coisa específica do seu algoritmo para alguma questão, vai que tu está fazendo um algoritmo lá para uma máquina e a máquina só recebe uma nota. Né? O cara faz o pagamento numa maquinazinha, a maquinazinha só recebe uma nota e lê. Ela não recebe, por exemplo, 200 reais sendo duas notas, nem algo do tipo. Digamos que é uma limitação da máquina. Poderia ser, né? Então o algoritmo já teria que ter uma nova restrição aí. Então, você tem que verificar se o total é maior do que o troco, certo? Ou seja, se o total for realmente maior do que o troco, beleza. Se o número de canetas é maior do que zero, porque você não vai comprar 0 canetas. Se o próprio total é maior do que zero, o fato do total ser maior do que o troco não implica que ele é maior do que zero, né? Porque você pode botar os dois negativos, por exemplo, e daria errado, né? Não tem real negativo no caso. E o troco é maior ou igual a zero. Né? O troco pode até ser zero, concorda? Você pode comprar a quantidade de canetas e o valor total pode ser exatamente o valor da nota que você aplicou lá, digamos, numa máquina dessa de vendas. Né? Então, pode ser igual, mas tem que ser maior também, ou maior do que zero. Ele não pode ser menor do que zero. O troco não pode ser maior do que o valor pago. Então, se todas essas condições aí forem verdadeiras, a gente vai poder aplicar a fórmula. Então essas condições têm que ser verdadeiras. E lembra, eu já expliquei, aqui a gente tem condições em que eu vou utilizar, você já deve ter percebido, que eu vou utilizar o i, né? O AND ou AND, como você queira chamar, se você quiser já se acostumando com as linguagens de programação que utilizam AND, utilizam o i comercial. Para quê? Para informar que esse é um problema lógico que vai me trazer ou é verdadeiro ou é falso. Perceba que todas essas perguntas aí, ou é verdadeiro ou é falso. Total maior do que troco, ou é verdadeiro ou é falso. Né? Então todas têm que ser verdadeiras. Se a gente for lá na tabela verdade, a gente já estudou que para que a expressão completa seja verdadeira, todas as sentenças têm que ser verdadeiras. Né? Então eu vou usar a função i, né? A instrução i. Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? Ler os valores, aí eu pergunto se, olha a lógica que eu utilizo. Eu aqui já estou utilizando, gente, uma estrutura de programação, a qual a gente ainda não estudou, porém, como eu estou trabalhando aqui lógica de programação, ainda não estou aplicando aqui uma linguagem e coisa do tipo, a gente vai estar falando dessas estruturas para vocês irem se acostumando. O que é uma estrutura de decisão, uma estrutura de repetição. A gente vai estar estudando essas estruturas, não ainda implementando na linguagem, mas para que você se acostume com a lógica do negócio. Esse se aí pode ser do jeito que você quiser, pode ser um if, como é em inglês. Eu botei aqui se, botei parênteses, botei um i, mas a lógica nessa descrição é a sua lógica. Você pode escrever que daí você depois vai implementar isso para o algoritmo. Né? Então, o que você precisa entender é a lógica desse problema. Né? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Se tudo isso aí for verdade, então, né, como você vai descrever isso não tem que ser exatamente como eu estou escrevendo aqui no exemplo. Faça do seu jeito, é uma lógica. Desenhe isso no papel. A lógica é essa. Eu vou verificar se essa variável é maior do que essa e essa é maior do que essa.
E assim vai. Se todos forem verdadeiros, considerando que isso aqui vai me dar ou verdadeiro ou falso, então considerando que isso aqui tudo é verdadeiro, que total é maior do que troco, que n é maior do que zero, que total é maior do que zero, que troco é maior ou igual a zero, aí sim, então, observa que o então aí, eu criei, deixei em negrito para destacar, né? Eu estou fazendo já próximo de uma linguagem de programação. Mas, claro, isso aqui é uma lógica, isso é uma estrutura de programação, uma instrução de decisão que vai causar um desvio no programa. Observe que até o momento, todo o algoritmo que a gente vem utilizando de forma geral, ele é sequencial, porque a gente tem a estrutura sequencial de decisão e de repetição. Essa estrutura que a gente está utilizando agora é uma estrutura de decisão, que vai decidir se essa sentença completa é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, aí sim eu vou dizer que o valor vai receber essa setinha de atribuição aí, como eu já falei, pode significar atribuição. Poderia ser 2 pontos e um sinal de igual, como eu já falei. Vai receber o quê? O resultado de subtrair troco de total e dividir o resultado por n. Eu vou fazer esse troço aí matemático. Observa que o que eu botei aqui foi uma descrição. Eu vou pegar troco, eu poderia até escrever. Pegue troco, subtraia de total e o resultado divida por n. Você vai ter o valor das canetas, o valor unitário de cada caneta. Né? Depois eu mostro o valor, você sabe que isso a máquina não entende. Inclusive essa descrição, esse algoritmo, essa descrição do algoritmo é algo que você compreende e interpreta. Dependendo da forma como você descreve esse algoritmo e mostrar a outra pessoa pode até entender diferente. Que não deveria, mas pode até entender um pouco diferente do que você descreveu do seu jeito. Mas tente, claro, ao máximo descrever de forma mais universal. Mas quando vai para a linguagem computacional, aí não. Aí o que a máquina vai entender ali é uma coisa só. Ele é exato. Né? Uma das propriedades, inclusive, dos algoritmos. Então, se não, ou seja, se aquela estrutura de cima não for, se essa estrutura de cima não for verdadeira, aí sim, ela é falsa, então você vai exibir erros, os valores estão inconsistentes. Observe que ou ele vai apresentar o conjunto que está dentro do si, beleza? Ou vai apresentar essa instrução exibir. Beleza? Vai depender do que das variáveis que forem apresentadas e do que o resultado encontrado de troco foi. Desculpa, o resultado encontrado da sentença total maior ou igual a troco, maior do que troco, n maior que zero, total maior que zero e troco maior ou igual a zero resultou. Se resultar em verdadeiro, vai executar as duas linhas, né, digamos assim, do bloco si. Se não, vai executar a linha do bloco se não. Então, gente, nessa apresentação agora eu vou mostrar para vocês como seria o mesmo algoritmo, né, utilizando fluxogramas. Tranquilo? Fluxogramas, como vocês já sabem, cada símbolo desse tem um significado, como por exemplo, o trapézio significa entrada de dados e assim vai. Né? Então, a ideia do fluxograma é que você represente esse algoritmo de forma mais universal, né? Que você possa fazer com que outras pessoas leiam aquele fluxograma e compreendam o que você está querendo dizer. O losango também é uma estrutura de decisão, né? E aí vai verificar aquelas condições que a gente colocou e ou isso aqui vai ser falso ou vai ser verdadeiro. Uma questão lógica, né? Um valor lógico aí. Então, se for verdadeiro, valor vai receber total, menos troco dividido por n, aí já uma representação mais matemática, né? E depois a gente vai mostrar o valor, né, na tela. Tranquilo? Mas, se for falso, observando aí do lado esquerdo de quem assiste, né? Vai apresentar valores inconstantes, ou inconsistentes, melhor dizendo. E aí todos vão levar para o fim do algoritmo. Tranquilo? Então essa é uma outra forma de você apresentar seu algoritmo, usando fluxogramas. Ainda não é uma visão computacional, uma forma computacional de implementar isso da máquina compreender através de uma linguagem de programação. E para concluir, eu vou apresentar o mesmo problema que a gente já apresentou, só que colocando comentários. Isso é importante que vocês conheçam, já que são comentários na programação. Você comenta linhas para que você entenda no futuro o que você fez, até você mesmo entenda.
ou para que alguém que for ver seu código, se você trabalhar numa empresa, outra pessoa que for ver seu código, possa compreender. Então, o primeiro eu coloquei, esses valores quaisquer são informados pelo usuário. Esse comentário ele não é compilado, não é executado, tá? Pelo sistema operacional, nem pelo compilador, tá? Não é compilado. Então, geralmente, né, nas linguagens isso não acontece. Então, garante-se que as condições foram atendidas, ou seja, a partir do momento que ele entrou no verdadeiro, tá no então ele está nesse bloco aqui que garante que as condições foram atendidas, e o resultado aí, nesse caso da primeira linha, existe e é maior do que zero, se as condições forem atendidas, né? E depois mostra o resultado final, que é maior do que zero. Se a sentença anterior foi falsa, aí não, aí beleza, aí vamos para o outro bloco, que vai exibir os valores estão inconsistentes, né? Então, pelo menos uma das condições não foi atendida para que ele entre nesse lado falso. Lembrando que se eu tenho várias sentenças e eu utilizo ali entre elas o i, né? Utilizando lá a tabela verdade, o i, conjunção i ou and, você precisa que todas sejam verdadeiras para que a sentença completa, né, seja verdadeira. Beleza? Então, gente, é isso aí. Por hoje é só. Um abraço a todos. Valeu, meu irmão. Valeu. Um abraço. Que Deus te abençoe. Fui. E aí, galera? Beleza? Na aula passada a gente falou sobre esse problema das canetas e mostrou várias soluções e vários comentários sobre esse problema. Esses algoritmos são algoritmos que te fazem pensar, trabalhar lógica em vocês, de maneira que quando a gente entre aí na implementação você já tem uma noção, né, do que é lógica de programação. Então, mas para a aula de hoje eu trago para vocês um probleminha, que é como provar que 2 é igual a 1. Né? Como provar que a expressão 2 igual a 1 é verdadeira? Vamos lá. Vamos lá. Considere o seguinte, considere que uma variável A igual a uma variável B, que é igual a 1. Beleza. Então eu posso dizer que A é igual a B. E eu posso dizer que A vezes B é igual a B ao quadrado. Claro, né? Se A é igual a B, eu posso substituir A por B, vai ficar B vezes B, que é igual a B ao quadrado. Tranquilo? Então eu posso dizer que A vezes B menos A ao quadrado é igual a B ao quadrado menos A ao quadrado. Como é que eu cheguei nisso aí? Como é que eu cheguei nessa expressão aí? Muito simples. É só você dizer que A vezes B, que no caso é 1, menos A ao quadrado, que vai dar 1, é a mesma coisa de que B ao quadrado, que é 1, menos A ao quadrado, que é 1, ou seja, tudo vai dar 0. Concorda? Beleza? Você também pode dizer que A vezes B menos B ao quadrado é igual a 0, né? AB menos B quadrado é igual a 0. Como B quadrado é igual a quadrado, eu posso dizer que AB menos A ao quadrado é igual a 0. Tranquilo. Do mesmo jeito, eu posso dizer que AB é igual a A quadrado, então eu posso dizer que B quadrado menos A quadrado é igual a 0. Se eu pegar AB nessa terceira linha aí, se eu pego AB e digo que é igual a quadrado, que é verdade, e jogo para o outro lado, eu vou dizer que B quadrado menos A quadrado vai ser igual a 0 também. Então, se essas duas expressões são iguais a 0, eu posso igualar elas. Eu posso então dizer que AB menos A quadrado é igual a B quadrado menos A quadrado. E aí, eu posso dizer que A é igual a B menos A. É tanto que se você multiplicar aí, ó, A vezes B menos A é quanto? É AB menos A quadrado. Vai dar no mesmo. Que é igual a B mais A vezes B menos A. Se você multiplicar B mais A vezes B menos A, esses parênteses que estão aí, vai dar o quê? Vai dar B quadrado mais AB, né? Menos AB menos A quadrado. Então vai dar B quadrado mais AB menos AB. Aí esse AB com menos AB vai cancelar. Menos A quadrado, vai exatamente a expressão de cima. Então eu posso também dizer que A, separando aí A,
vai ser igual a B mais A vezes B menos A. O que está multiplicando passa dividindo, vai ficar B menos A dividindo embaixo. E no final eu posso dizer B menos A cancela com B menos A. Eu posso dizer que A é igual a B mais A, então. Você viu que até agora, tudo que a gente falou é verdade. Cancela aí B menos A com B menos A. E A é igual a B mais A. Então você já viu que existe um problema aí. A igual a 1, B igual a B mais A. No caso aí, já dando um valor 2, né? Que essa interrogação não deu certo. 1 ficou igual a 2. Onde está o erro? Onde está o erro? Aí eu apresento para vocês o erro. Tá? Quem já pegou? O erro está aí, ó. B menos A. Entendeu? Você vai ter nesse caso aí 1 menos 1, que é igual a 0. Então você não vai poder ter divisão por 0. Para a aritmética, com números reais, a expressão não possui significado. Então aí está o problema dessa lógica aí, né? Por isso que 2 não é igual a 1, tá, gente? Então assim, para que é isso aí, para eu mostrar para vocês? Isso serve para que você entenda que para programar é preciso ter lógica, tá? E uma lógica que costuma muito acontecer de forma errada, né? É a lógica de você querer dividir algo por 0. Isso aí não tem lógica. Essa lógica, na verdade, ela não existe. Porque é correto. Então, é algo comum de acontecer na programação. Você faz um algoritmo que faz uma coisa que faz outra, quando vê o algoritmo calcula uma divisão por 0. E aí ele dá algum erro, buga, bem. Então esse é um tipo, inclusive, de erro que você precisa normalmente tratar quando você está trabalhando com programação. Beleza? Aí, o intuito desse exemplo foi fazer com que vocês pensassem, tá? Entendessem, lessem linha a linha da execução. Então é essa prática que vocês precisam, executar linha a linha a execução de um algoritmo. Tranquilo? Então vamos para mais um exercíciozinho. Eu tenho um algoritmo que ele vai ler 2 valores, A e B. Um terceiro valor, C, vai entrar já como 0. E eu vou fazer uma lógica aqui. Observe que eu já estou usando aqui uma instrução que vocês ainda não conhecem, mas eu comento a vocês. Isso aqui é um algoritmo descritivo, eu estou descrevendo o que ele faz. Não é ainda em linguagem de programação. A gente vai ter lá na frente conteúdo sobre estrutura de repetição. Mas aqui é o importante, é que você já entenda a lógica do negócio, como é que funciona as coisas. Então eu vou estar fazendo a lógica, minha lógica é a seguinte. Enquanto o valor de A for maior do que o valor de B, eu vou fazer alguma coisa. E lembre que esse valor de A e o valor de B foi o usuário que digitou. Eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair B de A. Por exemplo, se A é 10 e B é 5, eu vou subtrair B de A. Eu vou tirar 5 lá de A. Se A era 10, eu tiro 5, que é o valor de B, fica 5. E vou colocar o resultado em A. Ou seja, A era 10, agora vai ser 5. E vou somar uma C. Eu vou fazer toda essa lógica. Observe que eu descrevi. Eu expliquei aqui de forma narrativa, como eu já disse a vocês. E depois de eu fazer isso tudinho, eu termino o laço. Eu findo o enquanto. Eu fico esse enquanto aí, essa linha subtrai B de A, coloque o resultado em A e some o valor 1 a C. Essa lógica aí ela é repetida até que A seja maior do que B. Muito cuidado quando usar essa estrutura de repetição. Até que A seja maior do que B. Pode acontecer de você fazer um algoritmo em que A nunca vai ser maior do que B. O que é que isso acontece? Algoritmo infinito. Totalmente fora dos padrões de um algoritmo. Né? Não é a característica de um algoritmo ser infinito. Muito pelo contrário, ele tem que ser finito. Depois eu mostro o valor de A e C. E aí, fim do algoritmo. Beleza? Então eu digo assim, teste com os valores 10 e 2, 6 e 2 e 15 e 13. Vamos ver o que é que acontece. Primeiramente com o valor 10 e 2. Olha o que acontece com o valor 10 e 2. Eu coloco lá 10 para A e 2 para B. Inicialmente, o valor de C é quanto? 0. Certo? O valor de C é 0. Então, se C é 0, eu entro lá na linha enquanto A é maior do que B. A é maior do que B? Sim. A é 10, B é 2. Certo? Eu vou subtrair B de A e vou colocar o resultado no próprio variável A. Eu vou fazer A recebe, na prática, na programação seria A vai receber o valor de quê? De
A menos B, subtrair a quantidade de B da quantidade de A. Então A vai receber A menos B, é isso que vai acontecer. E depois vou dizer que C recebe 1. Tá, A recebe A menos B, A recebe 10 menos 2. Ou seja, o segundo valor de A vai ser 8. E B continua como 2, não disse nada. E C recebe 1. Ele vai para o fim do enquanto e obrigatoriamente ele volta para o enquanto para ele saber qual é a condição que tem lá. A condição que tem lá é A é maior do que B? Ou é verdadeiro ou é falso? Essa é a minha lógica. Bem, nesse momento A é 8, B é 2, então é maior. Eu rodo, desculpa gente, eu rodo, né? E A vira 6, e B continua 2 e C vai para 2, que ele é incrementado o valor de 1. Tá entendendo a lógica? Continuo, fim de enquanto. A é maior, sim, 6 é maior do que 2. Então subtrua, essa foi boa. Subtraia, Zé Tiago. Subtrai 2 lá de 6, vai dar 4. Eu estou executando pela terceira vez aí a linha. Subtraio, tá, vai dar 4 e o C aumenta um valor, uma unidade, né? Vai para 3, fim do enquanto. Sobe, enquanto. A é maior do que B? Sim, é 4, B é 2. Desce, executa, subtraia. 2 de 4. A vai ser quanto? 2. B, 2. E C? Vai ser o B é 1, 4. Fim de enquanto. A é maior do que B? Não. Então ele para. Ele para aí, pula, não executa mais o subtrai B de A, coloca o resultado em A e some 1 a C. E vai lá para mostra os valores de A e C. E aí ele vai mostrar o valor 2 e o valor 2. Aí você pode botar... Olha como isso aqui é bem genérico, né, abstrato? Mostra os valores de A e C. Lá na programação você vai fazer o quê? Como a gente já viu algumas instruções, escreva o valor de A, lembra? Aí bota uma vírgulazinha lá no Visual Algo. É A, o valor de C, tanto. Né? Beleza. Agora vamos para o segundo exemplo. 6 e 2. Inicio com 6, 2 e 0. Mesma coisa. Tiro 2 de 6, né? Já vou mais rápido agora aqui. Vai ficar 4, 2. Somo 1 a C. Na próxima execução, A vai ser 2, B vai ser 2 e C vai ser 2. 2 não vai ser maior do que 2 e fechou o balão. Enquanto A for maior do que B, que ele executa. Então A vai ser 2 e C vai ser 2. Nesse outro caso, em que é 15 e 3, o que é que vai acontecer? 15, 3 e C é 0. Então vai tirar 3 de 15, vai ficar 12. Depois 3, C vira 1. Tira 3 de novo, 9. 3 e 2, depois tira 3, 6, 3 e 3. Executa novamente. Vou tirar a quantidade de B de A, vai ficar 6 menos 3, 3. B continua com 3 e C soma 1. 3 é maior do que 3, ele vai sair nesse momento e vai colocar o valor 3 e 4. Pergunto. O que significam os valores de A e C? Deixa aí como questões questões, né? Porque eu quero de A e de C. Para a gente discutir depois, quando a gente tiver encontros síncronos, beleza? Então, no curso a gente vai discutir o que é A e o que é C. Pense aí e traga depois. Mas é simples, né? É só você olhar bem o que é que aconteceu com 10 e 2. Aí no final, qual é a relação? Será que eu tenho alguma relação de A com B e com C? Cria uma relação aí, existe uma relação. Observa que se você pegar o valor de A inicial, né? Eu estou falando do valor de A inicial, né? Você pode ter aí o valor de A inicial e pode ter também o valor de B inicial, trabalhar com o valor de B inicial, né? E o valor de C final, ou enfim. Cria aí uma relação. Pensa aí, qual o valor... O que é que eu faço com 10 e 2? E esse resultado aí, se eu multiplicar, se eu dividir em relação a C, será que sempre nos mostra alguma coisa? Né? O que é que significa os valores de A e de C? E essa pergunta aí pode se referir aos valores de A e de C, tanto no começo quanto no final. Né? O que é que C está fazendo? Preste atenção, o que é que C está fazendo aí? Ele está sempre crescendo em unidade. Vê o que é que pode ser C. Pensa aí e vamos discutir depois. Beleza? Tranquilo, gente?
Então, para concluir, hoje, eu trago uma revisãozinha de algoritmos para ir lembrando a vocês. Um algoritmo representa o quê? Um caminho de solução para um problema. Tá? E o algoritmo tem algumas características que a gente viu. Ele representa uma sequência de regras. Né? A gente tem regras que devem ser obedecidas. As regras devem ser executadas em uma ordem pré-estabelecida. Não pode ser simplesmente regras que são aceitas, você chegar lá e jogar no algoritmo. Né? Ou seja, possui um conjunto finito de regras. Né? O algoritmo, a sintaxe resume essas regras. O algoritmo tem um conjunto de regras, ou seja, se eu vou usar um se, eu tenho uma regra para isso, eu tenho que colocar uma condição ali no se, eu tenho que colocar depois o valor de então, ou eu opcionalmente posso ter ou não uma opção de se não. Se eu tiver uma opção de se não, é uma opção em que vai trabalhar um conjunto de instruções em que considera que a condição foi falsa lá no se e ele executa esse conjunto de instrução. Mas se eu não colocar o se não, considera que se a condição lá foi falsa, nada vai ser executado e ele continua a rodar o programa sem nenhum sinal. O sinal é mais opcional, tá? Nem sempre todo se vai ter um se não, né? É só um se. Se isso acontecer, faça isso. Se não acontecer, não faça nada e siga rodando o algoritmo. Né? As regras devem possuir um significado a ser formalizado. Esse significado é o quê? É a semântica, né? Tem que ter semântica para ser interpretado. A aplicabilidade, ela pode ser não computacional, como a gente fez nesses últimos exemplos, de forma descritiva ou por fluxograma, ou computacional, utilizando uma linguagem de programação, né? Que é o que a gente de fato vai aprender nesse curso. Algumas propriedades, né? Os algoritmos eles podem ter 0 ou vários valores de entrada. Claro que um algoritmo pode não ter nenhum valor de entrada, mas é comum que se tenha valores de entrada, né? Valor de saída tem que ter algum valor de saída, né? Tem que apresentar algo, nem que seja um erro, mas tem que apresentar. Ele é finito, tá? Tem início, meio e fim. Como a gente falou, tem que ter cuidado para você não fazer um algoritmo infinito. Não é uma propriedade do algoritmo, né? Ou seja, não é um algoritmo correto ele ser infinito. Vai ficar lá executando na máquina enquanto existir memória, enquanto o computador estiver ligado, né? De fato. Também. Então, tem que ter cuidado com isso. E passos elementares, ele deve haver diferença de interpretação, ou seja, os passos, cada execução é elementar, né? E não deve haver diferença de interpretação, tá? Ou seja, você não pode rodar um algoritmo numa máquina e pegar o mesmo código, o mesmo compilador, jogar em outra máquina e ela rodar diferente. Não, a interpretação da máquina vai ser a mesma, beleza? A correção, né, diz respeito ao quê? A saída deve estar coerente com a entrada, ou seja, se eu estou fazendo uma multiplicação, ou que seja, eu estou falando de um algoritmo simples, fazer uma simples multiplicação, mas o que seja, se eu estou fazendo uma entrada de dados, um formulário, o que tem que ser registrado, por exemplo, numa base de dados, tem que ser exatamente aquilo ali. Tranquilo? E tem estruturas de programação, sequencial, por decisão e repetição, como a gente viu. Tranquilo? Sequencial que a gente vai ver, decisão, por exemplo, o uso do se, e por repetição, como a gente já viu, o uso do enquanto. E tem outras estruturas de repetição que a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, mas a gente já comentou sobre alguma delas. Beleza, pessoal? Então, gente, é isso aí, por hoje é só, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, valeu, fui!